Falar da última mensagem sobre missões, né? Essa nossa série, essa nossa campanha. E hoje eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 9:35. Nós vamos ler até o 10:1, porque está no mesmo contexto, né? Mateus 9:35 até 10:1. Quem achou diz amém. Amém. Então eu vou te convidar a ler comigo o que diz aí. Diz assim, 9:35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão, porque andavam desgarradas e espalhadas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E o 10, versículo 1 diz: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem e curassem todas as enfermidades e todo o mal. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, abaixa tua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor as nossas vidas nessa noite, nossos corações, nossos olhos, nossos ouvidos. Eu peço, Pai, para que a tua mensagem ela atinja o mais profundo do nosso ser, que nós possamos realmente sair daqui, Pai, impactados com a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É uma música que a gente canta sempre aqui, que fala cabeça, ombro, joelho e pé. Mas hoje a gente não vai falar de cabeça, ombro, joelho e pé, a gente vai falar de olhos, coração, mãos e pés. Parecido, mas não é a mesma coisa. Porque nesse texto aqui a gente vê o coração da missão. Nesse texto aqui a gente vê como que funcionava o coração de Jesus com relação às missões, com relação aos povos perdidos, com relação às pessoas que não conhecem a sua palavra ainda, né? Então, o objetivo dessa mensagem nessa noite é que a gente possa enxergar os povos não alcançados, as pessoas que não foram salvas da mesma forma que Jesus enxergava. Amém? Tem uma frase atribuída ao grande evangelista, pastor e teólogo D.L. Moody, que diz assim, é uma história na verdade, né? Diz que o Moody certa vez estava passando por uma cidade muito grande, e ele começou a observar as pessoas que iam e vinham, e ele começou a chorar. Ele chorava porque ele olhava para aquelas pessoas e se compadecia delas. E um amigo dele que estava junto olhou para ele e perguntou: o que está acontecendo contigo? Por que você está chorando? E ele falou o seguinte: eu estou chorando porque eu vejo uma multidão de almas indo para a eternidade sem Cristo. Eu estou chorando porque eu estou vendo pessoas que não conhecem Jesus. E aquilo que Moody sentiu naquele dia, muito provavelmente é bem parecido com o que Jesus sentiu na passagem que a gente acabou de ler. Na passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus também olhava para as multidões e sentia compaixão. E mais do que um relato histórico, essa passagem revela o coração missionário de Jesus. Essa passagem nos mostra como que Jesus funcionava, como que ele olhava para as pessoas, como que ele se compadecia das pessoas. Então, o que a gente pode aprender sobre missões e sobre Jesus olhando para esse texto? Primeira coisa, nós aprendemos que a missão começa
com envolvimento. Versículo 35 diz que Jesus, o que ele fazia? O que ele fazia? Percorria, andava, caminhava. Jesus ia por todas as cidades, por todas as aldeias, pelas sinagogas, e ele fazia o quê? Pregava e ensinava e curava. Era isso que ele fazia. Então, nós vemos que Jesus não só enviava os outros, ele não fazia missões à distância. Ele mesmo ia. Ele percorria os campos, ele caminhava e conversava com as pessoas, ele orava pelas pessoas, ele abraçava as pessoas. Muitas vezes nós estamos enviando missionários através da nossa contribuição financeira, através da nossa oração, mas a gente está fazendo missões à distância. Eu dou uma oferta mensal para que aquele missionário vá. Que bom, continue fazendo isso. Mas você, além de contribuir e orar, você também precisa ir. Você também precisa falar de Jesus para as pessoas. Você também precisa se envolver com as pessoas. Você também precisa conhecer pessoas novas e falar de Jesus para elas. A missão começa com os pés daqueles que andam e as mãos daqueles que tocam. Pés e mãos, mãos e pés. A missão começa com um envolvimento. Jesus não ficava sentado e mandava os 12, ele ia. Primeiro ele foi para ensinar os seus discípulos e depois ele viu. Observe os 3 verbos que aparecem aqui no texto. Diz que ele ensinava. Ensinar está ligado à mente. Ensinar é você esclarecer a verdade na mente das pessoas que não conhecem Jesus. Segundo verbo é pregando. Está ligado à voz, está ligado a falar, a proclamar, você abrir a sua boca. Ah, pastor, mas eu aprendi que a minha melhor pregação é o meu testemunho quietinho. Sim e não. Porque além de você dar o seu testemunho quietinho, que é bom, você também precisa falar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E como ouvirão senão a quem pregue? Então você tem que dar o seu testemunho no sentido de as pessoas olharem para você e perceberem que você é crente, sim. Mas você também precisa falar. Você também precisa saber abrir a sua boca e dizer para as pessoas no que é que você acredita. Nem que seja você contar o testemunho do que Jesus está fazendo na sua vida, você falar um versículo, você dizer Jesus te ama, você convidar para vir na igreja, não importa, mas você precisa abrir a sua boca e falar. Não adianta só você ficar quietinho e achar que as pessoas vão ser salvas por observar você. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, você precisa falar. Eu preciso falar, a gente precisa falar. Então aqui, o segundo verbo é pregando, e o terceiro verbo é curando. Isso aqui está ligado com as mãos que tocam a dor humana, não necessariamente no sentido de que a gente vai impor as mãos, orar, e alguém vai ser curado milagrosamente, mas às vezes um abraço cura. Às vezes você olhar no olho de uma pessoa cura. Às vezes você parar para escutar o que uma pessoa tem para falar, cura. Então nós precisamos aprender a usar a mente, a voz e as mãos, como Jesus fazia. Você precisa usar a sua mente, conhecendo o Evangelho, para você poder falar para as pessoas esclarecer. Você precisa usar a sua boca para falar, e você precisa usar as suas mãos, o seu toque, o seu abraço, a sua presença para trazer cura para as pessoas. Quantas e quantas pessoas, às vezes, elas só precisam de um abraço, às vezes elas só precisam ser ouvidas, e a gente para e dá uns minutos de atenção, e aquilo já é algo muito bom. E às vezes a gente pensa, quando a gente, como pastor, como líder, a gente vai atender alguém, às vezes a gente sai do atendimento e a gente pensa que aquilo ali não foi bom.
eu podia ter falado outra coisa, devia ter dito outra coisa, mas só o fato de você estar com aquela pessoa, escutar aquela pessoa, dar atenção para aquela pessoa, já é algo bom, já é algo maravilhoso. Então a gente precisa ter essa visão de que nós somos a igreja de Jesus e nós precisamos fazer o que Jesus fazia. Jesus ensinava, esclarecia a mente, Jesus falava e Jesus tocava nas pessoas, né? Fazer missões não é só a gente promover uma campanha anual de missões nacionais, uma campanha anual de missões estaduais, uma campanha anual de missões mundiais. Isso é importante, mas não é isso que é fazer missões. Isso é a gente contribuir com a nossa denominação e a gente abençoar os missionários que já estão no campo. Isso é maravilhoso, é ótimo, a gente precisa fazer. Mas fazer missões tem a ver com a gente, onde a gente está, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, enfim, onde a gente for, a gente fazer como Jesus fazia. Isso é fazer missões. Não existe missões sem movimento. Não se faz missão sentado. Uma igreja missionária, ela sai das quatro paredes, ela entra nas ruas e ela leva o reino. Jesus não nos mandou esperar que os outros viessem, ele nos mandou ir. Ele diz: vão pelo mundo e façam discípulos. E não esperem que os outros venham e façam esses discípulos que vierem. Ele diz: vão. Enquanto vocês andam, no que vocês fizerem, saindo pelas ruas, levem o reino de Deus aonde vocês vão. Aonde vocês forem, preguem o Evangelho. Uma igreja missionária esclarece a verdade para as mentes que precisam de salvação. Ela ergue a voz para proclamar o Evangelho com coragem e ela vai até as pessoas que estão precisando de um toque, de um abraço, de uma cura, um alimento. Missões não é só uma dessas coisas. Missões é todas essas coisas juntas. John Stott dizia que a missão cristã é encarnar o amor de Deus na carne e no sangue de um mundo ferido. Eu vou repetir. A missão cristã é encarnar o amor de Deus na carne e no sangue de um mundo ferido. Então, missões começa com pés que vão e mãos que tocam. Ela começa com envolvimento, versículo 35. Mas no versículo 36 a gente vê que a missão ela nasce aonde? Na mente? Não, ela nasce no coração. Não é só uma ideia cognitiva, é algo que está lá dentro de nós, no nosso coração. O 36 diz que Jesus viu as multidões, e a palavra que aparece ali é compadeceu-se. No grego, e eu coloquei escrito aqui porque eu não tenho capacidade de pronunciar, aquela palavra lá no grego, indica uma dor que vem das entranhas de uma pessoa. Era como se o estômago de Jesus ficasse revirado quando ele via aquilo. Era como se lá no mais profundo do íntimo do ser de Jesus ele sentisse uma dor, porque ele olhava para aquelas pessoas. Engraçado que quando a gente está em campanha de missões, muitas vezes a gente vê estatísticas, não é verdade? Tantas mil pessoas, tantos milhões de pessoas, tantos isso, números. E muitas vezes a gente não se dá conta de que atrás daquele número tem almas. É na verdade. A gente vê números. Mas Jesus, ele não via números, ele via pessoas. Ele não via estatísticas, ele via almas sedentas, almas perdidas, precisando de salvação. E a descrição que o texto faz dessas pessoas é trágica. Essas pessoas estavam duas coisas:
aflitas e exaustas. Aflitas e exaustas no original literalmente é rasgadas e jogadas no chão. É a imagem de um povo ferido, enganado, abandonado. É a imagem do mundo que a gente vive, onde as pessoas estão dessa forma, enganadas, de coração partido, rasgadas, jogadas no chão, porque hoje em dia as pessoas são descartáveis. Muita gente se sentindo usada e jogada fora, muita gente se sentindo abandonada. E Jesus olha para essas pessoas e sente compaixão. A missão, ela não nasce de uma campanha de missões. A missão nasce de um coração que olha para essas pessoas e se compadece. A missão nasce de corações que olham para as pessoas perdidas e não julgam, mas amam. Que olham para as pessoas perdidas e não dizem, esse aí não tem mais jeito, mas dizem assim, é uma alma que precisa de salvação. É uma pessoa que está aflita, que está exausta, que está precisando de Jesus. E eu sou as mãos e os pés de Jesus para essa pessoa. Ela precisa de mim. Você tem essa percepção de que onde você está, você é a mão e o pé de Jesus, a boca de Jesus. O abraço de Jesus é o teu abraço. A palavra de Jesus é a tua palavra, a dele, mas que tu vai falar. Nós precisamos aprender a amar como Jesus amou. Antes de enviar obreiros, Jesus derrama lágrimas. Antes de mandar as pessoas irem, Jesus se compadece. Jesus chora. Antes de formar missionários, Jesus forma corações cheios de compaixão. E deixa eu te falar, enquanto nós da Igreja Batista Boas Novas não formos corações cheios de compaixão, nós não seremos corações missionários. Enquanto a gente julgar os outros e dizer que não tem mais jeito, enquanto a gente desistir das pessoas porque não gostam de nós, ou porque a gente não gosta delas, nós precisamos de corações compadecidos. Nós precisamos pedir que Jesus nos dê corações como esses. Você sente alguma coisa parecida com o que Jesus sentia quando você sai na rua e vê pessoas perdidas? Quando você passa na frente de uma balada e vê uma fila de jovens? Quando você vai no centro e vê um monte de morador de rua? Quando você está no seu trabalho e tem um monte de gente falando coisas que são contrárias àquilo que você acredita? Quando você está passando na sua vizinhança e você vê um grupinho na esquina e você sabe que aquele grupinho da esquina está fazendo coisa errada, o que é que você sente? Você alguma vez, ou melhor, vou reformular a pergunta: qual foi a última vez que você chorou por essas vidas? Qual foi a última vez que você chorou de compaixão por essas pessoas que precisam de Jesus? Oswald Chambers vai dizer que a compaixão é a alma da missão. Sabe por que a gente não faz mais missão? Sabe por que a gente evangeliza menos do que deveria? Falta compaixão. Falta compaixão. Nós nos apressamos em julgar os outros.
Nós queremos escolher quem vai e quem não vai para o céu, quem pode e quem não pode, quem deve e quem não deve, quem merece e quem não merece, sendo que na verdade ninguém de nós merece, nenhum merece, mas nós queremos escolher. E a gente diz: esse meu amigo aqui, esse aqui merece ouvir de Jesus, esse aqui, Deus me livre, esse cara não tem mais jeito, esse está com os 2 pés no inferno já. Mas quantas e quantas histórias a gente sabe e conhece de pessoas que eram esses que ninguém queria falar, mas esses foram alcançados, esses foram salvos, e o testemunho desses alcança muito mais gente do que o testemunho desse. Então nós precisamos parar de desistir das pessoas e nós precisamos ter compaixão. O que nos leva à terceira verdade, que nós já falamos nessa série. A missão depende da oração, da intercessão. 37 e 38, Jesus diz: a seara é grande, mas não vou fazer piada. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu ia dizer que são poucos os cearenses. Os trabalhadores são poucos. E aí Jesus diz o quê? Roguem, ou seja, orem ao Senhor da seara, para que mande o quê? Mais trabalhadores para a seara. Aqui Jesus muda o tom. Jesus mostra a urgência da colheita. O tempo é curto, o campo é vasto, só que tem um problema. Qual que é o problema? Falta gente disposta, falta gente que quer ir. Vamos fazer um treinamento de evangelismo, tem meia dúzia. Vamos sair na rua entregar folheto, vem menos. Por quê? Falta compaixão. Interessante que Jesus fala: está cheio de pessoas que precisam de salvação, tem pouca gente para ir. E daí ele fala: vamos fazer um grupo de evangelismo, vamos encher um ônibus e vamos sair pela rua. É isso que ele fala? O que ele manda fazer primeiro? Por que orar e por que não ir? Se fosse nós, a gente ia dar um jeito, ia convocar, vamos chamar a Juba Sinos, vamos fazer um grupo, vamos encher um ônibus. É urgente, precisa ir. Mas o primeiro mandamento não é vão, o primeiro mandamento é orem. Por quê? Missão começa com o joelho. Lembra que eu falei cabeça, ombro, joelho e pé? Mão e pé, agora o joelho. Missão começa com o joelho. Sabe por quê? Eu já falei isso aqui várias vezes. Você ora por aquilo que é importante para você. Você ora por aquilo que é valoroso para você. Mas também é verdade que se você começar a orar por algo e orar sempre, aquilo se torna importante para você, né? É na verdade. Não estou muito afim de orar para o pastor, mas eu começo a orar. Daqui a pouco eu vou gostar de orar por ele. Isso é importante. Não estou muito afim de orar por missões, mas eu começo a orar. E eu começo a orar e Deus vai colocando no meu coração paixão por missões. Deus vai colocando no meu coração vontade de falar dele. Então tudo que a gente ora se torna importante para nós. Então, ao mesmo tempo que normalmente eu oro por aquilo que é importante, se eu pegar algo que não é importante, mas começar a orar, aquilo vai se tornar importante. Então, por isso que Jesus manda eles orarem.
E aí Jesus diz: orem para que Deus faça o quê? Mande, envie. E a palavra aqui, essa eu consigo dizer, é ekbalon, grego, significa literalmente expulsar, lançar para fora com força. Jesus está dizendo o seguinte: orem para que Deus empurre os obreiros para o campo. Eles não estão muito a fim de ir, mas para Deus dar uma empurrada, tirar eles da cadeira, do conforto, levantar e empurrar, expulsar eles, lançar para fora. Interessante, né? E por quê? Porque a gente sabe a urgência, mas a gente não vai. É muito confortável a nossa cadeira, é muito confortável o nosso banco, é muito confortável o nosso sofá de casa, é muito confortável a posição que a gente está, a gente não quer ir. E aí Deus precisa empurrar. Muitos admitem a necessidade, mas poucos se dispõem a suprir a necessidade. Uma igreja que não ora por missões não tem autoridade para enviar missionários e nem para fazer missões. O avivamento missionário, e todo avivamento, começa de joelhos, começa na oração. Antes de Deus enviar missionários ao campo, Ele envia o seu Espírito ao coração da igreja. Antes de Deus nos enviar, Ele nos equipa. A mesma coisa aconteceu em Atos 1. Ele disse: eu vou voltar ao Pai, e vocês fiquem em Jerusalém e orem até que desça do céu o Espírito. Primeiro ora, primeiro começa olhando para o céu e depois olha para fora. A gente não pode dar o que não tem. Se nós não estamos cheios, a gente não tem o que dar. Nós precisamos nos encher de Deus, nos encher do Espírito de Deus, buscar as coisas de Deus, e aí a gente vai ter o que entregar. Nós precisamos nos encher de conhecimento da palavra para poder falar. O Oswald Smith falou que nenhuma geração tem o direito de ouvir o Evangelho 2 vezes, enquanto houver uma que não ouviu nenhuma vez. Quantas vezes a gente já ouviu? Domingo após domingo, a gente ouve mensagem bíblica, a palavra de Deus, a gente lê nossas Bíblias, do que a gente tem, a gente pode ler, né? Então a gente tem Bíblia em casa, a gente lê, a gente recebe devocional, a gente vê vídeo, a gente está bombardeado com o Evangelho, mas tem pessoas que ainda não ouviram. E não é lá na África, nem lá no meio dos índios. Aqui em Novo Hamburgo tem gente que ainda não ouviu o Evangelho verdadeiro. E a gente precisa falar. Abrir a nossa boca e falar. Orar é o início da missão. Por isso eu queria que a gente agora, antes de terminar essa mensagem, tivéssemos uma oração pedindo que Deus nos enche com um espírito de compaixão, de amor por missões, de amor pelas almas perdidas perto de nós. Que Deus nos capacite a sermos uma igreja missionária, que a gente vá atrás dos perdidos. E eu queria convidar uma pessoa voluntária que viesse fazer essa oração. Uma de cada vez. Está todo mundo junto correndo. Quem vai fazer essa oração nessa noite? Pedindo, vem Pablo. O Pablo tem um coração missionário. Sempre que a gente fala de evangelismo, de missões, ele se dispõe. Então Pablo vai estar orando, você ora junto aí do seu lugar, para que Deus nos dê um coração missionário. Pai amado, nosso Deus, estamos aqui nessa presença, Pai, para pedir por cada vida lá fora que ainda não conhece a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar levantando missionários para estar trazendo Tua palavra a cada pessoa que ainda não conhece, Pai. Te agradecemos por ter a oportunidade de estar podendo falar
ouvir sobre a tua palavra, falar sobre ti, sem ter nenhuma percepção aqui no Brasil, Pai. Enquanto lá fora tem pessoas que têm que se esconder para falar da tua palavra, Senhor. Então, te peço, Pai, que o Senhor possa estar levantando gente, missionários para trazer a tua palavra, Pai, que ela possa ser cada vez mais apresentada para quem não conhece ainda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. Te abençoe. Que Deus levante do nosso meio pessoas com coração missionário, pessoas que chorem pelas almas perdidas, que amam e vão atrás, que ensinem, que preguem, não só com testemunho, mas também com testemunho, mas também com as palavras. Quarta coisa que a gente aprende está no 10:1, né? A missão se concretiza em obediência. Ele mandou eles orarem, eles oraram. Aí ele chamou os 12 e disse: eu dou para vocês autoridade. Vão. Eu estou dando autoridade para vocês, Jesus disse. Olha a sequência. Jesus vê, Jesus sente, Jesus ora e envia. A compaixão gera oração, e a oração termina com a palavra ação. Oração gera ação. Os mesmos que oraram pedindo obreiros, adivinha? Se tornaram os obreiros. Cuidado com as suas orações. A sua oração missionária é perigosa. Se você orar demais pedindo que Deus envie, adivinha? A resposta para a sua oração é você. Ele vai dizer: tá bom, vai. Você é a resposta para a sua própria oração. Você é a resposta para a sua própria súplica. A autoridade de Cristo nos capacita, o Espírito nos dirige, e o mundo está esperando, aguardando. Charles Spurgeon disse que a missão não é um programa da igreja, é o propósito da igreja. Missões não é, volto a dizer, um mês dos batistas. Missão é o propósito dos batistas existirem. E nós somos uma denominação missionária, né? Essa igreja é fruto de missões. Os batistas têm essa preocupação e esse amor por missões, e nós precisamos ter isso, por fazer missões, por ir. Esse é o propósito da igreja. Jesus olhou, Jesus sentiu, Jesus orou e mandou orar, e Jesus enviou. Essa é a ordem do discipulado missionário. Nós precisamos contagiar todas as pessoas ao nosso redor, para que elas olhem, para que elas sintam, para que elas orem e para que elas vão. Nós precisamos olhar para o mundo com o olho de Jesus, de amor e compaixão. Nós precisamos sentir no nosso coração a necessidade do mundo. Nós precisamos orar pelo mundo, e nós precisamos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Domingo que vem a gente tem batismo aqui na igreja. Tem 2 pessoas para batizar. Glória a Deus por isso. Porque Jesus nos mandou pregar e batizar. Ensinar e batizar, né? Hoje o mesmo Jesus, no relato bíblico, o nosso Senhor Jesus, ele percorre as ruas do mundo através de quem? De quem Jesus percorre as ruas do mundo? Tem uma música que fala, né? Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, orando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Jesus percorre as ruas. Quando você percorre as ruas, quando eu percorro as ruas, as nossas pernas são as pernas de Jesus, os nossos olhos são os olhos de Jesus, as nossas mãos são as mãos de Jesus. Ele olha para as multidões perdidas através de quais olhos? Os nossos. E quando os nossos olhos olham, o que eles veem? Pessoas tristes, vazias, sem rumo, sem direção, como se fossem ovelhas sem pastor. E aí Jesus pergunta, Isaías 6:8, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Essa pergunta Jesus faz para nós hoje. A quem eu posso enviar? Quem dessas pessoas que está sentada nas cadeiras confortáveis da Igreja Batista Boas Novas nessa noite, que eu posso enviar? Quem vai? Quem irá? Por isso eu quero te desafiar, primeiro, a você se envolver mais nas iniciativas que a igreja tem, mas também na sua própria rotina do dia a dia, a você se envolver mais com a obra de Deus, naquilo que você faz de forma cotidiana, rotineira, na sua semana, que você possa começar a olhar como Jesus olha, que você possa começar a se compadecer, que você possa começar a orar mais, e você possa começar a abrir mais a sua boca e falar. Se envolva mais. Missões não se faz no EAD, não se faz à distância. Missões você faz no presencial. Segunda coisa, você precisa orar. Ore clamando que Deus envie mais gente. Ore clamando que Deus envie mais trabalhadores. Ore clamando que Deus desperte mais pessoas para o evangelismo, para entregar folheto, para sair nas ruas, para pregar. Ora pedindo para Deus. E esteja preparado para que a resposta da oração possa ser talvez você mesmo. Terceira coisa, obedeça. Jesus já deu autoridade. Ele já deu autoridade. Ele já enviou, já disse vão. Só temos que obedecer. Eu tenho um livro que eu tenho falado muito desse livro ultimamente, que eu estou relendo. Se chama O Discípulo. Olha que assim, livreto. No nosso PGM essa semana, como não tinha um roteiro de PGM, nós falamos sobre esse livro. E esse livro basicamente ele fala o seguinte: a maioria dos cristãos não entendeu o que Jesus diz quando ele fala que é Senhor.
porque na língua portuguesa Senhor é um homem velhinho. Mas para quem ouvia o que Jesus pregava, entendia que Senhor era o dono do escravo. E ele fala assim: Jesus não é só nosso Salvador, Ele é nosso Senhor, ou seja, Ele é nosso dono. E Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Então esse livro nos convida a olhar para a nossa vida e ver em quais áreas que nós estamos desobedecendo o nosso Senhor, nosso dono, Jesus. Porque a maioria das vezes nós dizemos que Jesus é Senhor, mas até as nossas orações denunciam o contrário. Quer ver um exemplo? Você vai sair de férias e a sua casa vai ficar um mês na sozinha. E aí você faz uma oração. E a oração é a seguinte: ó Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuida da minha casa. Isso é um pedido ou uma ordem? Às vezes nós mandamos em Deus as nossas orações, mesmo que a gente diga que Ele é Senhor. Então nós precisamos entender, amados, que nós temos que ser obedientes. No que é que nós estamos sendo desobedientes? No ID de Jesus? Então a gente precisa dar um passo atrás, parar de desobedecer e começar a obedecer. Ele mandou a gente ir, Ele mandou a gente falar, Ele mandou a gente pregar. E como Ele é o nosso dono, nós temos que obedecer. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando, Jesus. Missões não é um evento. Missões é um pulsar do coração de Deus. É a batida do coração de Deus. Quem ama Jesus, naturalmente deveria amar o que Jesus ama. Jesus ama as almas perdidas, que andam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E eu e você, a gente ama. O mesmo Cristo que olhou para as multidões, Ele olha para você. E para encerrar nessa noite, Ele diz o seguinte, João 20, versículo 20: